Pronto para mais uma? Depois de acabar o capítulo 7 com aquela revolução, o Sinédrio manda um grupo de religiosos, fariseus, mestres da lei, para ficar vigiando Jesus e ter alguma coisa para acusá-lo. E o capítulo 7 começa exatamente com isso, o grupo de religiosos perguntando para Jesus por que os discípulos deles não lavavam a mão antes de comer. Agora os religiosos deram uma de papai e mamãe para ficar vendo se lavou a mão. Não lavou a mão. É um pouco mais sério que isso. O último livro do Antigo Testamento, ou Bíblia Judaica, foi escrito 400 anos antes de Cristo. Esses 400 anos, houve uma lacuna de revelação de Deus. E com isso, os intérpretes, os anciões, começaram a interpretar o que quer dizer o Antigo Testamento. E essas interpretações começaram a ganhar força de Bíblia. Porque teve muitas mudanças, não falavam mais o hebraico, foi para o aramaico, depois foi para o grego. E essa tradição dos anciões, ou dos mais velhos, ou chamado presbíteros, essa tradição ganhou tanta força, que era considerada revelação de Deus. Até hoje nós temos interpretações de igreja e concílios que são levados mais a sério do que a própria Bíblia. A Bíblia às vezes fala uma coisa e a igreja está querendo ir por outra por causa da tradição. Bom, e uma dessas tradições era você lavar bem a mão como um ritual de santificação antes de comer os alimentos quando você chegasse da rua. Jesus fica bravo com os religiosos e puxa um texto de Isaías falando assim: fala muito, vocês me adoram com os lábios, levantam as mãos nos cultos, falam, mas o teu coração, as tuas atitudes no dia a dia está longe do Deus Altíssimo. Como se Jesus estivesse dizendo, vocês preferem muitas vezes seguir a tradição da sua igreja, a tradição evangélica, do que seguir o que a Bíblia fala. E aí Jesus dá um exemplo muito claro para aqueles religiosos que estavam bravos com Jesus, com a reação de Jesus. Jesus vira e fala: pode isso, Arnaldo? A regra é clara. É muito claro que a Bíblia fala que você tem que honrar pai e mãe, cuidar, e ali ele está dizendo de cuidar do pai e da mãe no final da vida, sustentar, ajudar, coisas que a gente hoje não faz, né? É interessante que uma mãe consegue cuidar de até 10 filhos, mas 10 filhos não conseguem às vezes cuidar de uma mãe. E sabe o que aconteceu? Na tradição da interpretação, que esses religiosos estavam defendendo, como se fosse também Bíblia, essa tradição falava que se você comprometesse seu dinheiro com a igreja, dando até mais que o dízimo, e falasse, todo o meu dinheiro eu vou dar para os sacerdotes, você era desobrigado a cuidar dos seus pais. E tinha muito pai de religioso e mãe sofrendo miséria porque o cara estava dando uma de santarrão. Vocês preferem ter aparência de santo do que fazer o básico, que é cuidar da sua família. Presta atenção, tem hora que a coisa mais santa que você pode fazer não é ir à igreja, é ficar com a tua família. E Jesus mostra claramente o pecado dos religiosos. Religiosos costumam amar mais a doutrina da sua igreja do que as pessoas. Jesus não fez isso. Jesus pega, despreza os religiosos e chama todos os discípulos e a multidão para ensinar uma coisa muito importante. Ele fala assim, olha, religiosos estão preocupados com o que você come, com a tradição, mas o que você come não vai para o coração, vai para o estômago e depois é eliminado. Você tem que tomar cuidado do que contamina o coração. E aí Jesus completa, o verdadeiro veneno que mata é o pecado que está dentro de todos nós. Esse pode levar à morte eterna. Religiosos estão muito preocupados com aparência, com o que você come, com o tamanho de cabelo, com roupa, com piercing, com tatuagem. Mas isso não leva à morte eterna. Jesus está preocupado com o pecado que está dentro de cada um de nós. Esse sim pode matar e levar à morte eterna. Pode parecer simples para você, mas para um judeu e para os discípulos, eles não entenderam bem essa mensagem tão forte que era. Jesus está rompendo com toda a lei cerimonial da sua época. Jesus está falando, olha, pode comer porco, come o que você quiser, porque não vai te matar o que você come. E Jesus vai para Tiro. Pá! Pá! Uma das coisas que eu sempre fico verificando quando eu estou lendo a Bíblia é a geografia. E Tiro está lá na ponta, cara. É muito longe do núcleo onde Jesus estava estabelecendo ali do Mar da Galileia o seu ministério. Jesus começa ali na sinagoga com os judeus, os religiosos. Mas parece que ao tempo Jesus vai se distanciando, não só geograficamente, mas também mostrando que os seus o rejeitaram.
E aí ele começa a ir para os gentios. O que é gentil? Gentil é o povo não judeu que não conhece o Antigo Testamento. E a palavra conta que Jesus estava nessa casa, tranquilo, nesse lugar distante, e entra uma mulher com tudo, berrando, atrapalhando tudo e pedindo: Jesus, cura minha filha, ela está possuída. Jesus fala algo que, se você não prestar atenção, parece que ele está sendo estúpido. Mas Jesus está testando a fé daquela mulher. Jesus vira e fala: espera a tua vez, eu não posso tirar a comida dos filhos de Deus para dar para os cachorrinhos domésticos da casa. Aquela mulher foi muito rápida e muito esperta e ela responde: Senhor, não estou querendo cortar a vez de ninguém. Até os cachorrinhos podem comer das migalhas que sobram dos filhos do dono da casa. Aquela mulher entendeu algo que nem os discípulos, nem os judeus e às vezes nem a gente entendeu ainda. Jesus veio para todos, não veio só para os judeus, não veio só para a igreja. Jesus veio para a humanidade. Jesus vira para ela e fala: pode voltar, sua filha já foi liberta. E conta que ela voltou e a filha tinha sido liberta. Jesus é amor, Jesus quer curar, Jesus quer transformar. Mas às vezes ele coloca a gente em prova para saber aonde está a nossa fé. O pessoal fica falando. Jesus volta para aquelas cidades que tinham rejeitado Jesus. E aí Jesus encontra um surdo e gago. Me dá a impressão que esse homem já falava antes. Aí, como ele ficou surdo e não ouvia mais o que ele falava, ele começou a ficar gago porque ele não tinha mais a percepção auditiva do que estava falando. Jesus pega e joga saliva na língua do cara e enfia os dedos no ouvido e fala: abre! E o cara é curado. É muito louco, mano. E no capítulo outro ele faz a mesma coisa. Ele pega um cego, cospe no chão, faz um barrinho, joga no olho do cara, e o cara começa a enxergar umas árvores, e aí Jesus cospe de novo, vai mais uma vez, o cara se lava e fica bem. Jesus cura o surdo, a gagueira, o cego com cuspe. E a pergunta que não quer se calar é: por que ele cospe? Não sei. Tem a mínima ideia. Então, galera, eu fico satisfeito de vocês estarem estudando o Evangelho de Marcos. Eu não vou pôr essa coisa séria, não. Putz, eu tenho que confessar que eu tenho um nojo de cuspe que você nem imagina. Quando eu fazia aquilo, eu não sei como é que ia ser. O cego só aceitou porque ele não viu, né? Só. Acho que é isso. Mas uma coisa eu aprendo com isso: Jesus cura do jeito que ele quiser. Com cuspe, em etapas, como o cego, às vezes provando a fé, às vezes descostas, às vezes colocando a mão, às vezes falando já está curado. Jesus não se prende a métodos. Diferente do cubo mágico, não existe método correto, cores certas para se encontrar. Jesus trabalha com vários métodos. É assim a criatividade de Deus. Diferente das outras religiões, os ritos não manipulam Deus e nem a sua vontade. Não se coloca Deus em ritos. Presta atenção, não é possível aprisionar a ação de Deus em rituais religiosos. Jesus foi ensinando, curando, expulsando demônios. Quando ele percebeu, teve compaixão da multidão, porque há 3 dias aquela multidão vinha acompanhando Jesus sem comer. Jesus vira para os discípulos e decide fazer mais uma vez um teste, para ver se a memória daqueles discípulos estava boa. Jesus fala: se eu mandar essa multidão para casa, muitos podem desmaiar de fome até encontrar alguma coisa para comer. Vamos alimentá-los. O teste era simples, era só eles lembrarem o que aconteceu. Mas mais uma vez eles falham no teste que Jesus propôs. Eles de novo falam: nós não temos dinheiro e não temos comida para esse povo. Jesus pergunta: quantos pães você tem? E os discípulos falam: a gente encontrou aqui juntando 7. Jesus manda de novo todo mundo sentar em pequenos grupos, agradece a Deus, reparte e dá para os discípulos os pães. E a multidão de 4.000 pessoas é mais uma vez alimentada. Jesus não se preocupa só com o lado espiritual das pessoas que chegam até ele. Jesus se preocupa com o ser humano todo. E logo depois desse milagre maravilhoso, outra vez acontecendo, a multidão começa a ir embora e os religiosos ficam e começam a pedir um milagre, um sinal dos céus para Jesus. Esse sinal é como um jeito de questionar se Jesus era o Messias, igual Satanás fez na tentação. Os religiosos queriam um sinal dos céus e não perceberam os sinais na terra. O que Jesus tinha acabado de fazer, a multiplicação dos pães. Cegos espirituais. Falavam tanto de Deus, conheciam tanto as Escrituras, mas eram cegos espirituais. Mais do que milagres poderosos, precisamos nos maravilhar
com a dignidade do ser humano sendo restaurada por Deus. Esse é um sinal maravilhoso. Muitas vezes nas igrejas ou cultos procuramos sinais miraculosos. Isso somos nós religiosos. Um dos maiores milagres que Jesus está fazendo o tempo todo é restaurando a dignidade de pessoas, restaurando famílias. Jesus está com seus discípulos e fala para eles tomarem cuidado com o fermento dos fariseus. E Jesus está referindo a isso. Cuidado com os ensinamentos, cuidado com a teologia, cuidado com a malícia, o jeito de tratar que os religiosos tratam. Mas os discípulos não perceberam isso. É quando Jesus dá uma bronca nos discípulos, falando, cara, vocês são muito tapados. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui? Vocês não entenderam na primeira multiplicação que sobrou 12 cestos e agora sobrou 7 cestos? Os números eram muito importantes para os judeus, como as 12 tribos ou a perfeição. Vocês às vezes são igual aqueles religiosos ou igual o cego que agora Jesus está curando. Vocês não conseguem ver nada, veem vultos. Não percebem que os sinais do reino, os sinais do Messias, o Cristo, estão escancarados para vocês, discípulos. Depois de Jesus mostrar os milagres, de toda a bronca, Jesus decide conversar com os discípulos para ver o que eles estavam entendendo de tudo aquilo. E Jesus pergunta, quem a multidão pensa que eu sou? Os discípulos respondem, uns dizem que você é João Batista, outro Elias, outro um profeta. Quem ouve assim parece que é um negócio meio de reencarnação ou espiritismo, mas ali é muito mais dizendo as escolas que Jesus poderia representar. Por exemplo, nos dias de hoje, você pode classificar um líder como calvinista, arminiano, luterano, são nomes de pessoas. E Jesus pergunta claramente para eles, e vocês acham que eu sou apenas um profeta seguindo uma escola? E aí na minha cabeça os discípulos se reúnem, e eles ficam discutindo, a gente precisa dar pelo menos uma resposta certa, a gente só está dando bola fora. E aí Pedro volta e fala, Jesus, a gente tem uma resposta. E iluminado por Deus, aqueles discípulos, Jesus, a gente acredita que você é o Messias, o Cristo, que nós estávamos esperando há séculos. Tirando na introdução, é a primeira vez que a palavra Cristo aparece no Evangelho de Marcos. Esse é o ápice da revelação e acontece com seus discípulos. E esse é o maior milagre que poderia acontecer. Jesus no cotidiano, no dia a dia, mostra para os seus discípulos que o Cristo chegou, o Messias que ia salvar Israel e toda a humanidade. A partir daí a figura de Cristo vai lentamente. A partir daí Jesus começa, daqui para frente Jesus vai começar a trabalhar que o Messias, o Cristo, precisa sofrer, morrer e ressuscitar. E ele fala isso claramente para os discípulos. Pedro, que tinha acabado de falar que Jesus era o Cristo, segura no braço de Jesus e fala, não fala isso não vai acontecer não, o Messias vai libertar Israel. Pela tradição, o Messias viria libertar Israel de uma forma política, como se fosse um rei. Jesus olha para os discípulos e olha para Pedro e fala de uma forma muito séria, com amor, mas muito séria. Toda vez que vocês pensarem só em vocês mesmos, e não pensar no reino, vocês estão jogando no time de Satanás. E nesse time eu estou fora. Por isso se afaste de mim, Satanás, com o seu egoísmo. Pedro é muito engraçado, faz uns 2 gols a favor, 3 na trave e 1 gol contra. Em cima dessa bronca, Jesus começa a ensinar, quem quiser me seguir tem que aceitar a minha liderança e não a tradição religiosa. Quem quiser me seguir, pegue a tua cruz. O que isso quer dizer naquela época? Os romanos matavam com cruz apenas os mais desgraçados, os crimes mais horrendos possíveis. E ninguém poderia morrer de cruz numa cidade romana ou numa cidade conquistada por Roma. Por isso que todos que foram condenados tinham que pegar a cruz, carregar até fora da cidade e depois ser crucificado, depois morrer. Jesus está falando para os discípulos, para mim e para você, quem quiser me seguir, tem que seguir a caminhada da cruz, para depois triunfar. Presta atenção, não existe glória sem a cruz. E assim a gente chega no final do capítulo 7 e 8. Esses 2 capítulos ressaltam muito essa briga das pessoas religiosas com Jesus Cristo. Qual foi a que falou com você? Talvez você é um religioso que ama mais a tradição da tua igreja ou dos seus usos e costumes do que pessoas. Ou então você é uma pessoa muito mais preocupada com a sua aparência, do que os outros estão pensando, do que realmente importa, o que está dentro de você, o seu coração. Ou você é um daqueles religiosos que sempre quer manipular a vontade de Deus com seus ritos sagrados.
Ou alguém que não toma uma decisão que Jesus já falou faz tempo para você tomar, porque está esperando um sinal do céu e não percebe Deus agindo no seu cotidiano. Para mim, esse religioso que sou, e eu tenho certeza que sou, fica o episódio de Pedro, que muitas vezes quero Jesus como Salvador e reconheço Cristo, mas não quero Ele como Senhor, falando o que eu tenho que fazer. Eu aprendi que Jesus Cristo é Salvador e é Senhor das nossas vidas. Até semana.